Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um culto online. Hoje é dia 24 de janeiro e nós estamos aqui reunidos para a nossa segunda parte da nossa reflexão, o poder da fé. Começamos a ouvir esse sermão no domingo passado, onde ouvimos a parte 1, Aprendemos ali um pouquinho sobre a fé de Abraão, você está lembrado? Abraão é o pai da fé, E nós vimos um pouquinho que como pai da fé, ele serve como um exemplo de fé para nós a ser seguida. Aprendemos que a fé, ela nos dá direito a bênçãos, mas nós vimos que não é assim, Nós não conquistamos as bênçãos. Nós aprendemos que recebemos promessas do Senhor, em segundo lugar. E essas promessas, elas são um favor imerecido, são fruto da graça. Aí sim, a fé nos leva a alcançarmos as promessas que são um favor imerecido do Senhor. A obra é de Deus, mas essa obra exige de você e de mim que tenhamos fé para podermos desfrutar dessas promessas do Senhor. Vimos ainda que a fé ela é tão poderosa que ela traz à existência aquilo que não existe. Sensacional! Esse é o poder do Senhor. Estamos, meus irmãos, então em Romanos, no capítulo de número 4. Nós continuamos no mesmo texto. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Nós não vamos ler um texto específico, porque nós vamos aí no decorrer da reflexão passar por alguns textos dentro da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, Abraão é o pai da fé. Apenas lembrando, ele vivia no meio de um povo pecador, um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus. O próprio Abraão, ele não era um homem religioso, não tinha práticas religiosas, mas Deus o alcança lá em Ur dos Caldeus, o tira de lá, lhe faz promessas e, independente de Abraão levar uma vida religiosa antes do seu chamado, antes de conhecer a Deus, Abraão é abençoado. Ele não é abençoado por práticas religiosas, por ritos cristãos, mas ele é abençoado tão somente pela fé. A fé é poderosa demais, muito poderosa, muito poderosa. E aí, meus irmãos, 2021 é o ano da fé aqui em Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. E nós estamos aí refletindo um pouquinho sobre isso, como precisamos investir na nossa fé. E eu pergunto para você nesse nosso segundo encontro, a fé ela é poderosa, o poder da fé é o tema da nossa reflexão. Como anda a sua fé? Como anda a minha fé? Será que realmente a nossa fé ela tem atraído o favor do Senhor? Ela tem chamado a atenção do céu? Meus irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Olha só como introdução, para a gente poder conversar um pouco. Essa mensagem ela é gravada, você sabe que eu estou em férias, mas independente dela ser gravada, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar essa ferramenta para tocar no seu coração, para ministrar o seu coração. Você e eu somos homens e mulheres de fé. Somos pessoas de fé. Será que a nossa fé nos faz conhecidos no céu e no inferno? Será? Será? Nós lembramos que no Novo Testamento há um episódio onde algumas pessoas estão endemoniadas e os discípulos de Jesus eles vão expulsar aqueles demônios e aí eles fazem uma oração e eles dizem: eu vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí os demônios falam uma coisa engraçada. Ó, que contraditório, Os demônios falarem algo engraçado. Mas pelo menos eu acho engraçado. Eles são irônicos. Eles dizem assim, ou talvez eles são sinceros mesmo, Eles disseram assim: sabemos bem quem é Cristo e Paulo conhecemos, mas quem são vocês? E depois você já conhece a passagem. Os demônios dão uma coça naqueles discípulos. Eles não conseguem, meus irmãos, realizar aquela expulsão. E aí Jesus ele vem, e depois eles procuram Jesus.
Jesus explica para eles que alguns demônios só são expulsos com jejum e oração, com relacionamento mais profundo com Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que esse texto é um texto que fala de fé. Esse jejum e oração, essa profundidade com Deus, ela só é possível por meio da fé. Entenda que Paulo era conhecido no céu e no inferno. Os demônios sabiam quem era Paulo. Os demônios saberem quem é Jesus naturalmente. Jesus é Deus, é a personificação humana de Deus. Os demônios conhecem Jesus. Mas e Paulo? É interessante que eles dizem, Jesus bem conhecemos, Paulo também sabemos quem é. Será que a nossa fé, aqui que eu quero chegar, olha para mim, presta atenção. Será que a nossa fé, ela faz você e eu conhecidos no céu e no inferno? Será que os anjos do céu sabem quem você é? Será que os demônios sabem quem você é? Não porque a gente faz um monte de coisa errada, mas por causa da nossa fé, por causa da qualidade de vida espiritual que nós levamos. Meus irmãos, se a gente conseguir viver isso, olha, viveremos coisas tão espetaculares como aquelas que estão registradas aqui na palavra de Deus. Milagres sobrenaturais. Quando a nossa fé ela é colocada em ação nesse nível, uma fé que chama a atenção do céu e do inferno, aí, meus irmãos, olha, não tem palavras para descrever o que pode acontecer na nossa vida. Passamos a viver o sobrenatural. Mergulhamos no sobrenatural de Deus. Começamos a viver coisas extraordinárias vindas do Senhor. É por isso que nesse ano de 2021 nós queremos tanto investir em fé, meus irmãos. A fé é muito poderosa. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você nessa noite que a fé, ela é poderosa porque ela espera contra a desesperança. A fé espera contra a desesperança. Versículo 18, Romanos 4, versículo 18. Ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim, pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a sua descendência. Aqui a palavra, lembrando, está falando de Abraão. Você conhece a história de Abraão, né? Não preciso explicar muito. Abraão, ele tem uma promessa de Deus de que ele vai ser uma grande nação. Só que Abraão, ele já está velhinho. A sua esposa já está velhinha, ele já tem mais de 100 anos. A esposa, naturalmente, já está estéril pela idade, né? Você conhece a história? Quando o anjo do Senhor aparece, diz para eles, olha, Abraão, você será pai de uma grande nação. Ano que vem, quando eu voltar nessa mesma época, sua esposa estará grávida. E aí Sara ri. Ela começa a rir, ela não acredita naquela palavra. E é o anjo conhecendo, né, o que estava acontecendo. Essa história é fantástica. Toda vez que eu ouço essa história, eu fico rindo sozinho, né? Ela é muito legal. O anjo, conhecendo os pensamentos de Sara, faz uma brincadeira com ela. Por que você riu? Porque você riu, o nome do seu filho será Isaac, que significa risada, né? Sorriso. Demonstrando que realmente Deus está no poder de tudo, de todas as coisas. E assim como o anjo disse que aconteceria, aconteceu. Aconteceu, meus irmãos. Mas aqui o texto, no versículo 18 de Romanos 4, está dizendo que Abraão, ele creu contra a desesperança. Aqui fala que ele creu contra a esperança, né? Mas entenda que era Abraão, ele tinha uma esperança de que nessa idade tão grande, já com mais de 100 anos, ele não teria mais filhos. A sua esposa não teria mais filhos. Então ele creu contra essa esperança. É isso, por isso que o português aqui é um pouco diferente. Mas entenda, trazendo para um português mais claro para nós, que Abraão, ele creu contra a desesperança. Ou seja, ele não tinha por que crer que ele teria um filho. Ele não tinha por que crer que a sua esposa ficaria grávida já tão idosa, não é? Mas ele creu. Quando ele recebe essa palavra do anjo do Senhor e ele vê que realmente o anjo conhecia as coisas, que ele estava no controle das coisas, ele creu.
E um ano depois ele foi pai de Isaac. E depois, meus irmãos, Isaac tem os seus filhos e nós conhecemos aí toda a história. Essa nação gigantesca que é a nação judaica, que nasce dessa promessa, porque Abraão tinha... para tudo aí, não distrai não, olha para mim. Nosso primeiro ponto aqui, ele pode ser resumido numa coisa. Abraão recebeu uma promessa de Deus, um favor imerecido, fruto da graça. Abraão, você vai ter filhos, muitos filhos. Você será uma grande nação, extremamente abençoado. Abraão já muito idoso, sua esposa idosa, ele não acreditou, eles riram. Mas depois, vendo que era realmente o anjo de Deus falando com eles, eles creram. E apesar de tudo dizer o contrário, Abraão creu. Apesar da idade dizer que Abraão não podia ter filhos, apesar da idade dizer que a sua esposa não poderia ter filhos, Abraão creu. Abraão creu. Abraão acreditou na promessa do Senhor. Então fé, meus irmãos, é esperar contra a desesperança. É quando tudo diz para você que as coisas vão dar errado, você dizer, vai dar certo. É quando as coisas apontarem lá e se revelarem desastrosas, você seguir de cabeça erguida e dizendo para todo mundo, olha, vai dar certo. E as pessoas ficam até espantadas com a sua fé, porque elas começam até a acreditar, elas vão dizer assim, poxa, vai dar certo mesmo, porque ele está crendo tanto que vai dar certo, ele está agindo como se fosse dar certo, então vai dar certo, porque pelos olhos da fé você começa a ver aquilo que ainda não aconteceu, como Agostinho nos ensina. Como Hebreus 11, versículo de número 1 nos ensina. Então, meus irmãos, a fé, ela faz isso. Ela te dá esperança. Te dá esperança. Você já viveu isso? Todas as circunstâncias ao seu redor estão dizendo que as coisas vão dar errado. Tudo está dizendo para você que as coisas não vão dar certo. Mas você diz, vai dar certo. Eu tenho esperança em Deus que as coisas vão dar certo. E elas vão dar certo. Isso é fé. E aí no final das coisas dá certo mesmo. Porque Deus entra em ação, Ele move o sobrenatural, Ele move o impossível. Mas irmãos, Deus não tem limitação. Deus não tem limitação, Ele faz o que Ele tem que fazer. É milagre. Milagre não se explica. Mas esses milagres acontecem por meio da fé. Ainda que tudo esteja dizendo para nós que as coisas vão dar errado, a fé mantém a nossa esperança viva, dizendo, vai dar certo. Tá todo mundo desesperado e você tá tranquilo dizendo, já deu certo. Precisamos tanto disso, meus irmãos. Temos nos tornado uma geração negativa, uma geração que não acredita. Precisamos voltar a ter esperança, precisamos voltar a ter fé, precisamos voltar a crer, apesar das evidências e contra as evidências. A fé é a esperança contra a desesperança. Aquele que tem fé, meus irmãos, ele nada contra a correnteza, mas ele não é levado pela correnteza. Ele quebra a correnteza, ele vence a correnteza. O que é esperança? O que é esperança? Esperança, meus irmãos, é esperar confiando, crendo. Crendo é esperar, crendo. Esperar, crendo. Esperar, crendo. É a continuação da fé. A esperança é a continuação da fé. Vamos dizer juntos? Repete aí na sua casa, fala aí com o seu familiar na sua casa. A esperança é a continuação da fé. Porque às vezes nós temos fé num momento e daqui a pouco a fé vai enfraquecendo, não é verdade? Ela vai esfriando. No primeiro momento nós cremos que as coisas vão acontecer e depois, como dizemos, vamos perdendo a fé. É porque está faltando esperança. A fé e a esperança, elas precisam ser equilibradas. Então, eu tenho fé no primeiro momento e a esperança, ela mantém a minha fé. É isso, meus irmãos. A esperança mantém a minha fé, é a continuação da fé, ela sustenta a fé até que o milagre acontece,
até que o sobrenatural acontece, até que o agir de Deus acontece, até que coisas maravilhosas acontecem, e aí todo mundo fica de boca aberta, todo mundo fica espantado, fica maravilhado, porque só você creu contra as evidências, mas Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa fé. Falamos sobre Davi 2 domingos atrás, não é? E nós vemos que ninguém creu que Davi ia vencer Golias. Saul não creu, seus irmãos não creram, os soldados hebreus não creram. Mas Davi creu contra as evidências. Tudo indicava que ele não venceria, mas ele creu e ele venceu, porque o Espírito Santo honrou a sua fé. Amém? É isso aí. Segundo, a fé, então, ela é a esperança contra a desesperança, é nadar contra a maré, é tudo estar apontando para um problema, dizer que as coisas vão dar errado e você seguir crendo que vai dar certo. Mas em segundo lugar, a fé admite as dificuldades sem desanimar. Isso é muito importante. Eu não estou dizendo para você que se você tiver fé, os problemas não vão existir. Vão continuar existindo. Os problemas sempre vão existir. A fé, ela admite as dificuldades. Meus irmãos, olha, presta atenção nisso, isso é importante. Fé não é fechar os olhos para as dificuldades. Fé não é fingir que as dificuldades não existem, que elas não estão aí. Fé é realmente olhar para as dificuldades, mas não desanimar. Versículo 19 a 22, Romanos 4, seguimos em Romanos 4, hein? Pega sua Bíblia, abre sua Bíblia, o culto é online, mas é culto ao Senhor. Abre a sua Bíblia aí. Romanos 4, 19 a 22. E foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, falando de Abraão ainda. E o seio de Sara também morto. Ou seja, né, ele acreditava que ela já não podia dar leite mais, ter filho. Ante a promessa de Deus, ele não deixou-se abalar pela desconfiança, pela desesperança. Mas ele se fortaleceu na fé. Abraão estava olhando, né, para as evidências. Tudo dizia que ele não poderia ser pai. Tudo dizia que Sara não poderia ser mãe. Mas ele seguiu crendo, né? As dificuldades existiam, ele já era idoso, ela já era idosa, mas ele seguiu crendo. Mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. É por isso que Abraão foi abençoado. Ele olhou para as evidências, ele olhou para as circunstâncias. Tudo dizia que as coisas dariam errado. Tudo dizia que as circunstâncias estavam contra ele. Tudo dizia que ele não teria chance de ser pai, de que Sara não teria chance de ser mãe. Mas ele crendo. Meus irmãos, pensa comigo, vem para cá. Olha só. São pequenas coisas que estão dentro do texto. É um texto tão rico que às vezes algumas coisas passam despercebidas. A promessa de Deus não é que Abraão seria pai de Isaac. Talvez você possa dizer assim, essa é uma promessa fácil. Presta atenção, olha aqui o texto. Ele tinha cerca de 100 anos, versículo 19. Então Abraão, com cerca de 100 anos, e Sara também, quase da mesma idade, recebe uma promessa. E talvez você fique pensando, a promessa de ser pai e mãe, de ter Isaac daqui a 1 ano. Mas essa não é a promessa do Senhor. Isaac viria depois de 1 ano, Sara ficaria grávida, né? Teria Isaac depois de 1 ano. Mas a promessa de Deus não é que Abraão teria Isaac. Abraão seria pai de uma grande nação, incontável como as estrelas do céu, incontável como as areias do mar. Mas Abraão já tinha 100 anos de idade, meus irmãos. A promessa de Deus é uma promessa extraordinária que leva a pessoa que pensa com a mente humana a olhar e dizer isso é impossível.
a olhar contra as dificuldades e desanimar. Mas isso não acontece. A palavra nos diz que Abraão, ele creu. E a partir do momento que ele creu, acabou. Eu vou ser mesmo pai de uma grande nação. Vai vir Isaac. Isaac vai ter muitos filhos. E Deus vai arrebentar na promessa que ele fez. E Abraão segue crendo então na promessa do Senhor. Assim também é na nossa vida. Eu quero convidar você nessa noite, nesse momento, você que anda desanimado, anda desanimada, às vezes nós nos abatemos, não é? Talvez você está olhando aí para as circunstâncias e as dificuldades são tão grandes. Eu não estou dizendo para você que é fácil crer, não é não. É difícil. Você acha que para Abraão foi fácil? Não foi fácil não, foi difícil. Mas eu quero te convidar nessa noite para desafios. Creia, apesar das circunstâncias. Creia, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades, não desanime de crer no Senhor, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. É o que nos diz a palavra do Senhor. A fé admite as dificuldades. Você acha que Davi olhava para Golias e não admitia dificuldade? Você acha mesmo que Davi olhava para Golias e pensava assim, é um pigmeu, é um pinte? Claro que não. Davi olhava para Golias e pensava, é um gigante. Eu fico pensando em Davi. Ele olhava para Golias e falava, irmão, esse cara é muito grande e muito forte. A fé não faz você um bobo. A fé não faz você um cego. A fé não faz você um ignorante. Você continua vendo as dificuldades. Davi olha para um exército inteiro que está com medo de Golias. Ele diz, esse gigante colocou medo no coração desses homens. Mas quem é esse incircunciso filisteu diante do exército do Deus vivo? Diante do Deus dos exércitos de Israel. Melhor dizendo, porque Deus é que é o segredo. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos de Israel? As dificuldades estavam ali, ele via que ele era pequeno. Você acha que Davi era tão bobo que ele tentou vestir a armadura de Saul e ele não percebeu que ela ficou grande? Tanto que ele não quis usar. Você sabe que ele se desfez da armadura e disse, isso não é para mim, isso é muito pesado, muito grande. Ele sabia, né? As dificuldades estavam ali. Ele não ignorou as dificuldades. Ele seguiu crendo apesar das dificuldades. Abraão sabia da sua idade, ele sabia da idade de Sara. Ele sabia que tudo dizia que Sara não poderia ter leite mais nessa idade. Imagina, né, gerar um filho nessa idade. Mas ele seguiu crendo, se Deus falou, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, meus irmãos? Então fé é esperar contra a desesperança. E a fé também, ela admite as dificuldades. Ela só não deixa você desanimar. Não deixa. Ela vai te animando, te fortalecendo. Ela não deixa você desanimar. E será que você precisa ser animado nessa noite? Será que você já anda meio triste, meio mucambucho? Será que por esses dias alguma coisa tem acontecido com você que a sua fé está esfriando? Lembre de Abraão. Abraão é o pai da fé. E a sua fé serve de exemplo para nós. Romanos fala isso, né? Capítulo 4, lá no comecinho, versos 1 a 5. Ele serve de exemplo para todos nós. Então, apesar das evidências, siga crendo e confiando, porque Deus, ele prometeu, Jesus, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como isso traz paz no nosso coração. Terceiro e último lugar. A fé, ela espera contra a desesperança.
A fé admite dificuldades sem desanimar, mas em último lugar, a promessa da fé é para todos nós. Versículos 23 a 25. Não foi escrito só para ele. Não foi escrito só para ele. Foi-lhe levado em conta. Mas também para nós. Mas também para nós. Não foi dito só para Abraão, mas também foi dito para nós. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está nos dizendo que a promessa da fé é para todos nós. Abraão, ele seria muito abençoado se ele tivesse fé. Abraão seria muito próspero se ele tivesse fé, protegido, guardado. Mas ele tinha que ter fé. E meus irmãos, é interessante que a palavra nos diz, mas essa promessa de que Abraão seria abençoado se ele cresce, essa não é só para ele, é para nós. Está aqui, ó, os versículos 23 a 25. É para nós. Isso aqui é um mundo de promessas para nós. Promessas, fruto da graça, como aprendemos na semana passada. Um favor imerecido de Deus, mas que pela fé pode ser alcançada. Cada promessa de Deus pode ser alcançada por meio da fé. E tem promessa aqui para nós. Muita promessa. Várias promessas. Diversas promessas. E aqui a palavra está dizendo que a respeito da fé, Abraão, ele ouviu de que se tivesse fé seria extremamente abençoado, mas que essa promessa não foi só para ele, mas para todos nós que cremos que Deus ressuscitou Jesus. Eu creio em você, mas cremos. Então as promessas feitas a Abraão são feitas para nós também. É por isso que nós costumamos dizer, meus irmãos, que as bênçãos de Abraão repousam sobre nós. As bênçãos de Abraão descansam sobre as nossas vidas, pois em Abraão nós também somos abençoados e feitos herdeiros das promessas do Senhor. Isso é graça, é promessa, é galardão, é favor imerecido que somente por meio da fé pode ser alcançado. Mas 2021, aqui em Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, é o ano da fé. E eu já consigo ver aqui de casa, estou vendo daqui, hein? Chuvas de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida da sua família. Eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante isso. Chuva de bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? É por isso que nós precisamos viver pela fé. E aqui eu quero terminar esse estudo, Começamos no domingo passado, o poder da fé. Essa é a segunda parte e eu quero recapitular com você que a fé, ela nos dá direito a bênçãos. Pela graça nós recebemos promessas alcançadas pela fé. Pela fé, até o que não existe passa a existir. Vimos tudo isso no domingo passado. E hoje aprendemos que a fé espera contra a desesperança. Admite as dificuldades, mas não desanima. E a fé, os resultados da fé, é para todos nós. Não é só para Abraão. E a Bíblia nos diz isso. Os efeitos da fé, os resultados da fé, não são só para Abraão, mas para todos que creem que Jesus é o Filho de Deus e o tem como seu único e suficiente Salvador. Viva pela fé. Viva pela fé, viva pela fé, e você viverá o extraordinário do Senhor. Concluindo, meus irmãos, Marcos, capítulo 11, versículo 24 diz: Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Amém, meus irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Romanos 11, versículo de número 1. Oremos, vamos falar
com o nosso Senhor. Senhor, Pai, muito obrigado, Pai, por esse estudo tão maravilhoso que nós podemos desfrutar no domingo passado e nesse domingo, porque nós temos aprendido, ó Deus, que a fé ela faz coisas extraordinárias. E às vezes alguém pode ser tentado a pensar que somente Abraão foi abençoado pela fé. Mas a sua palavra nos diz que os efeitos da fé que vieram sobre a vida de Abraão são uma promessa para todos nós que cremos que o Senhor é o nosso Salvador. Louvado seja o seu nome. Nós cremos. E nós cremos. Que nós possamos, ó Pai, conseguir desfrutar dos efeitos da fé sobre as nossas vidas, pelas misericórdias e pela graça do Senhor. Oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, essa é minha última semana de férias. Ainda na quarta-feira você ainda segue aqui pelo culto online, né? Essa semana ainda não temos a reapresentação do culto presencial, apenas o culto online na quarta-feira, mas no domingo que vem estou de volta, tanto aqui no digital, né, no culto online, como lá no culto presencial. E aí na outra semana, na semana que vem, voltamos com a reapresentação dos cultos presenciais. Para você que é do grupo de risco, se sentir um pouquinho mais próximo da igreja nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. As vacinas estão chegando e certamente pela fé, tudo isso que nós estamos vivendo será vencido, né? E esse ano ainda nós estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor, para agradecer a Deus e dar testemunho por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Beijo no coração, vamos nos vendo por aqui. Deus abençoe você e sua casa. Até a próxima. Não esqueça, 2021, Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, o ano da fé. És bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem fazer paz.
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a